primeira questão que eu queria abordar é o seguinte: o governo tem uma obrigação de promover cidadania. Nós, da Secretaria de Direitos Humanos, nosso papel dentro do governo brasileiro é exatamente ser aquele órgão que lembra aos demais órgãos governamentais de que a nossa função de gerir a coisa pública não é para a finalidade econômica, não é para a finalidade material, mas para a finalidade de promover a dignidade da pessoa humana. Ao longo da nossa história, a mobilização da sociedade brasileira, a mobilização do segmento das pessoas com deficiência, dos seus distintos grupos de especificidade, levou pouco a pouco a uma percepção de que havia uma parcela significativa da população brasileira que não era reconhecida nem na sua existência e muito menos na sua dignidade. Acho que um ponto-chave com relação a isso é o que ocorreu nos debates da Constituinte que gerou a Constituição de 88. Tanto esse processo deu andamento a uma mudança de direção, a uma mudança de percepção, que em 2006 o Brasil, participando da negociação da Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência na ONU, assim que se fechou a negociação, foi um dos primeiros países a assinar essa convenção e ratificou a convenção já em 2008 com equivalência de emenda constitucional. Mas nós temos uma grande dificuldade, aliás, duas grandes dificuldades. Do ponto de vista do governo, é o fato de que nós temos que também estar continuamente trabalhando numa disseminação de conhecimento, de entendimento, de linguagem, de conceitos, de princípios, porque muitos órgãos, pela questão de processos, de práticas burocráticas de décadas, quando não seculares, estão viciados em certas linguagens, em certos entendimentos, em certos mecanismos de como trabalhar. E é claro que quando a pessoa com deficiência se apresenta como cidadã, como usuária dos serviços públicos, ela se depara com, na maioria das vezes, aquilo que todo mundo sempre esteve acostumado a fazer e que não levava em conta a pessoa com deficiência. Mas, além disso, existe um outro desafio, e aí eu quero fazer uma provocação para todos os panelistas que nós tivemos aqui. É que nós, aí eu falo eu como pessoa sem deficiência, que há 6 anos acompanho, milito, trabalho em prol da promoção da igualdade de oportunidades, da dignidade da pessoa com deficiência. Nós nos deparamos muitas vezes com situações em que nós percebemos que entre as próprias pessoas com deficiência, os seus diferentes segmentos, há muitas vezes tendência a um certo egocentrismo de olhar apenas a questão do seu segmento, ou dentro do seu próprio segmento, olhar apenas a perspectiva da sua identidade específica. E isso eu coloco como uma provocação propositiva de dizer o seguinte: como o governo brasileiro precisa ter um olhar de promoção de igualdade de oportunidades para todos os seus cidadãos. E essa promoção de igualdade de oportunidades é um processo. Portanto, é verdade, quando certas políticas públicas são adotadas, às vezes, logo em seguida, por mais que tenhamos quebrado a cabeça por muitos meses, a gente descobre falhas nos procedimentos adotados, a gente descobre que esqueceu um detalhe que para aquele grupo específico, aquele detalhe é tudo e faz toda a diferença da inclusão para aquele segmento. E aí é que o diálogo social nos ajuda. Mas também, às vezes, nós nos deparamos com situações em que um grupo vem para dizer que a única coisa que importa é o interesse dele, desse grupo, desse segmento,
E os dos outros não são tão importantes, né? Eu já escutei, vou dar um exemplo aqui, entendam que é uma questão de reflexão, mas já escutei uma vez de uma pessoa com deficiência de outro segmento dizer que pessoas surdas não têm problema de mobilidade. Eu achei muito curiosa essa colocação, porque eu não consigo entender como. O que eu acredito é que os problemas de mobilidade sejam outros do que o do cadeirante, do que o deficiente visual, do que aquele que tem deficiência intelectual, mas dizer que não tem problemas, ou então eu imagino se um surdo que usa a língua de sinais diz que a única tecnologia assistiva que ele precisa é os mecanismos que permitem o acesso a Libras, talvez ele esteja deixando de levar em conta que existem outros surdos que usam outros mecanismos e que têm outras especificidades na sua condição de deficiente auditivo. Eu não quero dizer com isso que um grupo é mais certo, é melhor ou tem mais razão. O que eu quero colocar é o seguinte, é que o desafio o governo tem que ter a sensibilidade de promover oportunidade de igualdade para todos, igualdade e oportunidade para todos. E nós seremos muito ajudados se a todo momento, como foi colocado aqui, diversas questões forem levantadas de maneira questionadora, mas que também elas se articulem na união de todos os segmentos. Não existe uma pessoa com deficiência única, não existe um tipo único de pessoa com deficiência, mas com certeza como grupo da sociedade que tem um peso político, se todos os segmentos da pessoa com deficiência assumirem pautas reivindicatórias articuladas nas suas diferentes especificidades, isso vai ter muito mais peso e efetividade para o governo reagir, vai ajudar os parlamentares, vai ajudar o executivo. E aí eu quero dizer o seguinte, o governo busca a cada dia responder aquilo que o cidadão coloca. Nós estamos vivendo um momento de democracia, de cidadania. Esse é o nosso foco, esse é o nosso propósito. E finalizo dizendo o seguinte, na sequência, a gente vai agora entrar nas perguntas, mas na sequência lembrem, nós vamos falar daqui a pouco sobre os mecanismos de acesso. Então não só a questão dos mecanismos na saúde, na educação, mas a questão que foi lembrada várias vezes aqui durante o dia, já sobre a linha de crédito, né? O crédito à pessoa física que o Banco do Brasil encabeçou e vestiu a camisa dessa iniciativa. Isso é a minha reflexão dizendo o seguinte, a linha de crédito está sendo oferecida não é para substituir a obrigação constitucional do governo de garantir ao cidadão o acesso. Ela está sendo oferecida com duas finalidades, gerando poder de compra da perspectiva de mercado, de escala, para os produtores, porque os produtores, certas vezes, têm o seu produto num custo muito alto, porque com uma perspectiva de venda deles é muito reduzida em termos de unidades, o custo-benefício obriga que o preço seja elevado. Se há mais pessoas com poder aquisitivo para demandar esses produtos, os produtores vão ter chance de, com escala, reduzir seus preços. Além disso, esclarecendo, o pessoal do Banco do Brasil vai aprofundar essa questão, mas a linha de crédito, ela está articulada de uma maneira que mesmo que eu tenha renda de um salário mínimo, ela vai para quem tem renda até 10 salários mínimos. Mas se uma outra pessoa com renda quiser contrair o empréstimo para me viabilizar, ela pode, não é obrigatório que a pessoa que está contraindo o empréstimo seja aquela que vai se utilizar da tecnologia assistiva.
porém, o empréstimo tem que ser destinado à aquisição de tecnologia assistiva. Isso ainda não é a melhor coisa, não é o desejável. Porém, por que é assim? Porque nós estamos saindo do nada. Nós temos que pensar o seguinte: se essa linha de crédito cada vez mais se movimentar, for bem sucedida, mais empréstimos forem se fazendo, mais fácil ficará para nós termos mecanismos mais ágeis, mais simplificados. Uma parte de todo esse cuidado de tem que ter fatura e tudo mais, é porque para viabilizar juro de 0,64% ao mês, o Tesouro Nacional está entrando com recursos do governo para subsidiar esses juros reduzidos. Então, isso gerou a imposição de uma necessidade de comprovação de que o empréstimo realmente está sendo tomado para comprar tecnologia assistiva. Porque senão, quantas pessoas diriam assim: opa, tem empréstimo fácil a 0,64%. É para tecnologia assistiva, eu digo que levo e uso o que eu quero. Então, essa é a razão da exigência da fatura. Não pensem que nós achamos que assim está bom, a gente quer que melhore. O próprio Banco do Brasil lutou com uma proposta de dizer: vamos facilitar para que a pessoa já possa contrair o empréstimo lá mesmo no lugar onde ela vai comprar, não precisar voltar ao banco e apresentar a fatura. Mas é todo um processo de segurança. Vejam que são vários órgãos governamentais com gestões distintas. Essa linha de crédito ela envolve a Secretaria de Direitos Humanos, mas ela envolve também o Ministério da Ciência e Tecnologia, ela envolve fundamentalmente os órgãos gestores do Ministério da Fazenda, do Tesouro Nacional, e cada órgão tem certas preocupações. Nós, de direitos humanos, estamos preocupados que haja igualdade de oportunidades, mas o Tesouro Nacional está preocupado que recursos para subsídio não sejam usados de forma indevida para uma destinação que não aquela que foi pactuada. Então, essas lógicas têm que se equilibrar. Desculpem que eu falei muito, mas aqui foram muitas provocações interessantes e eu achei que valia a pena fazer essa ponderação. E nós temos aí 15 minutos para perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta, por favor, eu peço que você diga para quem é a pergunta, porque para ver qual é o recurso. Bom dia a todos.